E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo pra vocês e sim, esse daqui é o review definitivo da HyperOS. Nesse vídeo aqui você vai escolher se você vai querer atualizar ou não o seu Poco F5 para HyperOS. E sim, pra quem não sabia, o Poco F5 finalmente ganhou aqui a atualização tão aguardada da HyperOS com Android 14 e algumas funcionalidades novas aqui para o nosso dispositivo. E tem muita gente com o pé atrás justamente pela experiência de atualizar não o Poco F5, é claro, mas outros dispositivos da Xiaomi, geralmente ali da MIUI 13 para MIUI 14, e sentir aí principalmente seu celular superaquecendo ou tendo aí um decréscimo de bateria. Mas eu vou falar para vocês, rapaziada, isso daí é bem normal de sentir se você não simplesmente atualiza o seu celular sem você fazer uma limpeza nele, né, restaurar o seu celular do zero. Isso é bem comum de acontecer em atualizações porque ficam resquícios das atualizações passadas, então se você tá tendo probleminhas de superaquecimento depois de atualizar, ou simplesmente a sua bateria tá indo igual uma água, eu recomendo que você faça um resetzinho de todas as suas coisas e aí você tente passar ali pelo menos uma semaninha igual eu passei para poder fazer esse vídeo. Então sim, eu fiquei uma semana aqui com a HyperOS no meu dispositivo só para saber se ela tá realmente boa para todo mundo atualizar. E eu vou falar para vocês, a Xiaomi realmente conseguiu fazer uma ROM um pouco mais estável do que a gente estava esperando com a MIUI 14. Todo mundo sabe que não é de hoje em dia, a MIUI tem sempre aí diversos bugs diferentes, pode ser bug na central de interface, pode ser bug aqui no próprio launcher dela, ou então em vários outros aplicativos que acontecem de debug. Mas a HyperOS, assim, num geral, eu senti que ela tá um pouquinho mais contida. É claro que ela tem ali os seus probleminhas de superaquecimento de vez em quando a gente tá utilizando aqui para alguns jogos pesados, como um COD, um Genshin Impact, ou até mesmo o seu Grid Autosport, ou no caso de emuladores, você também vai sentir bastante, mas nada que chegue a ser tão diferente do que a gente já tinha no Poco F5 com a MIUI, e até algumas vezes mais, a MIUI esquentava bem mais o nosso dispositivo do que a HyperOS. Mas se você realmente esperava alguma coisa de muito diferente no Poco F5 com a atualização da HyperOS, praticamente não mudou nada, rapaziada. É a mesma interface da MIUI que a gente vai ter, só com os aplicativos atualizados. Muita gente falou que vai ter tal atualização, que a HyperOS vai deixar de ser Android, só tem 30% de Android, o resto é código open source da vela. Mas, rapaziada, ela é literalmente a exata mesma coisa que a gente já tem há muitos anos. Os mesmos aplicativos, só com uma diferença de mudanças de ícones, umas mudancinhas piquititicas na interface, como por exemplo aqui a nossa central de controle, e é claro também a gente não pode falar da grande exclusividade de ter um novo bloqueio de tela, totalmente surpreendente. É claro que sim, a gente teve as próprias atualizações, como por exemplo, vim aqui na nossa querida tela de planos de fundo, e no caso aqui a gente realmente deu uma mudada. Antes a gente tinha uma interface bem feia, que só redirecionava pra gente na loja de temas. Agora não, agora a gente vai ter mais ou menos o que já era padrão na MIUI 14 para outros dispositivos, não apenas aqui os celulares da Poco, com aqui o estilo de bloqueio, tela sempre ativa, tamanho do ícone, as fontes e também os efeitos de notificação, e é claro também os wallpapers aqui próprio do nosso celular, e algumas leves mudanças, principalmente aqui no Poco Launcher. Eu falei para vocês no vídeo de instalação dessa HyperOS que não tinha muitas mudanças, mas tem sim, só que elas estão bem escondidas. Primeiramente, você tem que entrar aqui nas configurações do seu Poco Launcher, no caso você desliza aqui para puxar, vem aqui na sua central de controle aqui da nossa tela inicial, e aqui você tem que selecionar na tela -1. Se ela tiver no modo de Google Discovery, rapaziada, quando você deslizar para o lado, você vai ter aqui sim o seu Google Discovery, só que você vai ter os widgets padrão aí do nosso Android, como eu falei lá no meu vídeo de instalação. Porém, rapaziada, dá para você modificar e colocar finalmente a App Vault, que era uma coisa que todos os usuários de celulares da Poco pediam que existisse no nosso celular. E aí, já com a App Vault já disponibilizada aqui pra gente poder utilizar, finalmente, rapaziada, finalmente a gente pode utilizar os widgets padrões aí que a MIUI proporciona para outros celulares. Porque antes a gente sabe, a Poco simplesmente não tinha isso, o Poco Launcher era extremamente limitado, mas finalmente a gente tá conseguindo poder utilizar. Infelizmente não são aqueles widgets malucos que a gente já tinha visto nas ROMs chinesas aí de outros celulares, mas pelo menos já é uma mudancinha do estilo padrão que a gente tem no nosso celular para dar uma carinha diferença ali se você quiser. A questão do próprio superaquecimento e da bateria que eu falei tanto para vocês, eu não senti assim um uso tão diferente do que eu tô acostumado em utilizar na MIUI. A MIUI ela é realmente gastona de bateria e a HyperOS praticamente não mudou
nada disso. A gente tem aqui o mesmo gasto de bateria, mais ou menos ali por volta de umas 7 horinhas de uso que você vai ter de tela no seu celular. Eu consigo aqui pegar mais ou menos das 11 horas da manhã até ali mais ou menos umas 2, 1 hora da manhã com bateria. Depois disso eu já tenho que colocar o meu celular para carregar. Mas é um tempo de tela muito bom que eu tenho, e ainda mais, por testar aqui emuladores dentro desse celular, ficar quase o dia inteiro no Instagram e no Spotify, então para mim é um uso muito bom de bateria. Porém, sempre vai ter aquela pessoa que utiliza aí um Facebook da vida, tem toda aquela hora de notificações aqui, cheia de notificação, com o serviço do Facebook ativo em segundo plano, tem aí o TikTok que fica baixando infinitos vídeos no seu celular, e claro, essas pessoas vão travar aí o celular, não vai ter jeito, rapaziada, a bateria vai igual água por conta dos serviços de segundo plano. Se você quer corrigir esse consumo aí de certos aplicativos, né, porque com os aplicativos que eu tenho aqui eu não tenho tanto consumo, simples, você entra aqui, por exemplo, no meu Instagram, informações do aplicativo, e você simplesmente vem aqui na casa da economia de bateria, coloca aqui em restringir atividade em segundo plano, e vou lá, rapaziada, o seu aplicativo vai ficar restrito de mandar mensagens ou qualquer outra coisa desse tipo, e a sua bateria vai finalmente ser corrigida caso você realmente não queira receber infinitas notificações do seu Facebook. Mas beleza, já falado esses pequenos pontinhos aqui que a gente tem pra falar, vamos falar agora da performance, que eu tenho certeza que você que tem um pouco F5 vai querer saber disso. Olha só, rapaziada, eu joguei bastante coisa aqui, sendo aqui o nosso Grid Autosport, Call of Duty, Genshin Impact e, é claro, também um gamepadzinho só pra gente variar um pouco de jogos de celular. E olha só, a performance estava bem pareia com o que a gente tem a praticamente todo momento em praticamente todas as ROMs. Grids aqui a gente conseguiu rodar na qualidade mais alta, em 30 FPS, Genshin Impact alguns travadinhas, mas estava com tudo no Ultra e com aí o nosso 60 FPS ativo, então não tinha muito que a gente reclamar, e o nosso Call of Duty liberava pra gente utilizar os 120 FPS. Porém, contudo, todavia, você precisa vir aqui na sua configuração de segurança, e dentro da sua configuração de segurança, quando você entrar aqui na configuração do nosso querido Game Turbo, você tem que deixar ativo aqui as suas configurações de Adreno GPU, ok? No caso, você tem que entrar aqui no modo personalizado, ativar a taxa de quadros em 120 FPS e, finalmente, o seu codezinho vai estar desbloqueado aí para você utilizar em 120 FPS a todo momento. Outra questão também é dos emuladores, que eu tenho certeza que muita gente me acompanha, tem um pouco F5 e precisa saber dos emuladores. Praticamente todos os vídeos recentes que eu tenho do Yuzu, no caso eu não vou poder testar agora porque eu não tenho nenhum jogo, foram feitos dentro desse sisteminha, então toda aquela performance foi diretamente da nossa HyperOS, ou seja, diversos jogos aí em 30 FPS, alguns pegando 60 FPS, então a performance não foi alterada do seu Poco F5. Embora dê pra você alterar um pouquinho da sua performance, né, colocando um pouquinho mais de memória RAM, mas aí a sua bateria também vai por água abaixo, simplesmente vindo aqui nas suas configurações adicionais, ligando aqui a nossa extensão de memória, porque agora a gente tem disponibilizado 1 GB a mais em todas as configurações, que seria 3 GB, agora a gente tem 4, a configuração de 5 tem 6 e a configuração de 7 GB agora a gente tem 8 GB, portanto deixando seus joguinhos um pouquinho mais estáveis ao longo do tempo. Na questão de métricas, a gente consegue testar aqui com o nosso 3D Mark, mas ela não fez muito diferente do que a gente tem em outras custom ROMs, como vocês podem ver, 7.400 pontos no modo Wildlife e, é claro, no Wildlife Extreme uma pontuação 1930, ou seja, uma pontuação bem na média dos outros Poco F5. No Geekbench ela foi um pouquinho mais fraca em CPU, mas isso daí já é bem normal de acontecer no quesito aqui das ROMs estoque da Xiaomi, então a gente vai ter um single core bem mais contido, justamente para segurar essa bateria, então a gente teve aqui um single core de 1091, bem abaixo até de outros celulares, mas enfim, é o que a Xiaomi faz. E no multicore, aí sim a gente conseguindo alcançar uma pontuaçãozinha mais legal, né, de 4.100 pontos, batendo ali no caso de um 8 Plus Gen 1, porém, rapaziada, sem muito aí destaque no desempenho, até porque em outras custom ROMs a gente consegue fazer quase 4.400 pontos. No geral, rapaziada, eu vou falar, a HyperOS tá realmente muito mais fluida e muito mais rápida de se utilizar, porque a MIUI 14, quando eu utilizava aqui no meu Poco F5, ela tinha travadas nas mais simples ações, como por exemplo, entrar na Google Play, entrar no seu YouTube, entrar, por exemplo, na câmera, e a gente tinha aí alguns lags de interface. Agora, rapaziada, a gente não consegue sentir nada disso. Mesmo aqui em 60 Hz, que é o que eu estou utilizando para gravar esse vídeo, eu não tô sentindo nenhum tipo de leve engasguinho ou coisa desse tipo, e ainda dá pra gente vir
vir aqui simplesmente na configuração da taxa de atualização e colocar aqui o modo personalizado para 120 Hz, ou seja, deixar ainda mais fluido, que já era bem fluido dentro do nosso sistema. Bugs é claro que a gente vai ter, como por exemplo, às vezes o áudio bugar quando a gente está ouvindo alguma coisa no Spotify. Uma coisa que eu senti bastante foi o meu Spotify, quando eu tava no Wi-Fi de casa, ele simplesmente demorar para carregar algumas playlists ou coisa desse tipo, mas quando eu tava na minha rede móvel, funcionava numa boa. A questão também da câmera, algumas vezes ela ficava completamente preta e aí eu tinha que sair do aplicativo, fechar ele por completo e depois abrir. Não sei direito por que isso acontecia, mas acontece, e é uma coisa que pode acontecer mesmo em literalmente qualquer celular. E no geral, algum bug ou outro quando eu ia colocar aí foninhos Bluetooth, né? Quando a gente conecta foninhos Bluetooth, o áudio geralmente não sai direito. É só a gente simplesmente desligar o Bluetooth do nosso celular e ligar novamente, que daí ele já vai voltar a funcionar numa boa. No geral, são pequenas gimmicks assim que a Xiaomi falou que seria um sistema completamente diferente do Android, mas infelizmente não dá pra fazer isso. E eu volto a falar pra vocês, a Xiaomi mentiu pra todo mundo, ela falou que ia ter coisas diferentes, mas não tem literalmente nada a mais. São pequenas coisinhas assim que realmente não vão fazer a menor diferença na sua usabilidade. E só mais um ponto, você conseguiria essa melhora de fluidez só de você utilizar uma custom ROM, então não muda nada. E a grande diferença também é que você vai ter um Android mais atualizado do que outro, então é basicamente isso. Mas enfim, rapaziada, realmente compensa pelo menos em alguns pontos você atualizar a sua HyperOS, porém se você sentir realmente que ela tá gastando demais a sua bateria, ou por exemplo, tá super aquecendo demais o seu aparelho, eu recomendo você fazer um reset completo para limpar todas as configurações e finalmente testar de uma vez a sua HyperOS. Mas enfim, esse daqui foi o vídeo sobre a nossa HyperOS depois de uma semana aqui no Poco F5. Espero que vocês tenham gostado desse review. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros, comenta, compartilha, adiciona os vídeos favoritos, liga o sininho para não perder mais um vídeo, e é nóis galera, valeu e falou, tchau, tchau.